Fala galera, estamos aqui para estrear esse quadro novo do podcast em que eu quero falar de uns temas assim mais teóricos, né? Dar uma olhada em alguns fundamentos, alguns conceitos, enfim, embasar um pouco mais as nossas discussões de um jeito que a gente até consiga também levar isso para outros ambientes, né? Quando a gente estiver olhando de repente para os casos mais específicos e acompanhando o trabalho dos cientistas políticos que testam hipóteses e trazem esse conhecimento para a gente com um olhar mais empírico. Então a ideia aqui é ir com bastante calma, trabalhando esses fundamentos e trazendo um repertório teórico maior para a gente, para embasar nossas discussões. E para começar, eu queria trabalhar a ideia de política e poder, fazer uma diferenciação aí entre esses dois termos e usando como base um livro do João Inácio Pires Lucas, em que ele trabalha vários aspectos fundamentais da ciência política. Então a gente vai começar pensando um pouco sobre a dificuldade de definir o que é política. Depois a gente vai ver a diferença entre teoria, ideologia, ciência e prática política e discutir a relação entre política e poder. Como sempre, eu vou deixar o link de acesso para o livro aqui na descrição. Então, se você quiser conhecer o trabalho do João com mais detalhe, é só clicar e conferir o livro na íntegra, beleza? Então, bora lá! Vamos começar dando uma olhada na definição de política e na dificuldade que existe em definir o que é política, né? A gente está no século XXI e a política continua sendo um conceito bastante instável, meio que sem fronteiras fixas e justamente por isso é um termo muito difícil de se definir. Desde o livro Política, né, do Aristóteles, até o nascimento da biopolítica, com o Michel Foucault, essa palavra foi usada para se referir a realidades muito diferentes, que são o governo, o Estado, os partidos, as ideologias, poder, a esfera pública e até as instituições privadas, tipo empresas e universidades. E essa diversidade acabou gerando dois problemas, né? De um lado você tem essas definições que reduzem a política a uma atividade exclusiva do Estado ou do governo, ou seja, ignorando a presença da política em outros ambientes sociais. E por outro lado tem também algumas definições que ampliam demais esse conceito de um jeito que, né, tudo é política, né? Desde o trabalho até a vida privada, desde a religião até o esporte, por exemplo. Então o desafio aqui é a gente conseguir traçar um equilíbrio entre esse excesso todo e também essa limitação exagerada, encontrando assim uma definição apropriada para o que seria, afinal, esse breguesso aí que a gente se acostumou a chamar de política. E para isso a gente precisa entender que, embora o direito e a economia, por exemplo, embora eles interajam com as relações de poder e com as tomadas de decisão, eles não devem ser confundidos com o campo político. Ainda assim, esses sistemas, né, o sistema jurídico e o econômico, eles estão sim profundamente ligados à política, já que as decisões judiciais, assim como as empresariais, elas produzem efeitos que são relevantes, né, sobre a coletividade. E o mesmo vale para a cultura, para a educação, para os meios de comunicação. Todos esses são espaços onde a gente consegue ver essa disputa por poder e por legitimidade. Ou seja, são todos ambientes onde se faz política. Mas reconhecer isso não significa misturar a política no meio disso tudo. O que a gente precisa fazer é preservar a especificidade dessa prática e também dissecar em vários conceitos diferentes para identificar o que distingue as relações políticas dos outros tipos de relações. Por isso, então, a proposta aqui é delimitar essas fronteiras conceituais e separar as dimensões que a política tem, né, que são as teorias, as ideologias, a ciência e também as práticas. E essa distinção é fundamental para conseguir entender o que fica, então, no campo da reflexão filosófica, o que tem a ver com a mobilização simbólica e o que faz parte do campo do estudo empírico.
E além disso, a política também tem que ser analisada de um jeito que ela converse com outros conceitos que são fundamentais, tipo a dominação, justiça, a democracia, o Estado, a sociedade civil e também as classes sociais. Justamente porque a política nunca atua isoladamente, né? Ela está sempre ali meio que interagindo com tudo isso. Então, definir o que é política significa compreender também que ela não é nem simplesmente a administração do Estado e nem a expressão de qualquer relação humana. A política é, na verdade, uma forma de organização das relações de poder e convivência entre os indivíduos e que é orientada pela busca do bem comum. Eu sei, pode parecer estranha essa história de busca pelo bem comum, mas a gente tá avançando aos poucos aqui, tá bom? A gente vai problematizar tudo isso mais pra frente. Vai com calma. Então vamos dar uma olhada agora nas diferenças entre a teoria, a ideologia, as práticas e a ciência política, ainda que esses pontos todos estejam interligados, cada um deles cumpre uma função diferente. A teoria política é o campo da reflexão normativa, ou seja, ela se preocupa com o que a política deve ser, então formulando os princípios e as ideias que orientam a ação pública. É o território do pensamento filosófico, né? Onde se discutem esses conceitos tipo justiça, liberdade, igualdade e bem comum, por exemplo. Já a ciência política, ela tem um caráter mais empírico e mais analítico, né? O objetivo dela é investigar e explicar os fenômenos políticos que a gente encontra por aí. E ela depende da teoria, né? Porque ela precisa formular hipóteses, mas ao mesmo tempo, ela se distingue da teoria porque ela tenta comprovar essas hipóteses através do teste e da descrição dos fatos. Então é importante ter em mente aqui que a ciência política existe para compreender as dinâmicas de poder e de governo e também as dinâmicas de comportamento político. Já a ideologia, ela cumpre outro papel. A ideologia é a dimensão simbólica e emocional da política. Ela atua como um motor de mobilização que dá sentido para as ações coletivas e permite que os grupos sociais se reconheçam em torno de crenças e de valores comuns. As ideologias não se orientam necessariamente pela verdade ou pela lógica científica, mas sim pela capacidade de criar coesão, de criar engajamento e legitimidade. E é por meio delas que os partidos e os movimentos sociais conseguem construir as narrativas e conquistar a adesão popular. E a gente tem ainda as práticas políticas, que é o campo da ação direta e que abrange desde as decisões de governo até os movimentos sociais, passando pelos comportamentos eleitorais e as disputas de poder. E essas práticas são explicadas e analisadas pela teoria e pela ciência, ao mesmo tempo em que são orientadas e inspiradas pela ideologia. E a confusão dessas esferas acaba gerando algumas distorções, né? Por exemplo, se a gente considerar ideologia como ciência ou prática como teoria, é claro que vai dar problema. Só que a separação entre elas também não é tão rígida assim, né? Mas esse tipo de cuidado ajuda a compreender que a política é, ao mesmo tempo, pensamento, sentimento e ação. E reconhecer essa pluralidade é fundamental para evitar esses reducionismos perigosos e também para entender por que a política, mesmo que seja uma prática social, ela exige também uma reflexão sistemática além da produção de conhecimento. E agora vamos parar para pensar um pouco sobre qual é a relação entre política e poder. Será que esses dois termos podem ser considerados sinônimos? Ou será que eles são fenômenos separados e completamente diferentes? Bom, a resposta é que os dois conceitos são diferentes, mas também são interdependentes. A política nasce do poder, mas ela não se confunde com ele. Enquanto o poder se manifesta em todas as relações sociais, né, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, ou ainda entre governantes e governados, a política corresponde apenas a um tipo específico de relação de poder, que é aquela que se estabelece na esfera
esfera pública, que é medida por instituições e normas e é voltada para a condução da coletividade. Então aqui, não estamos reduzindo a gestão do Estado, tá? Mas a gente está falando de uma esfera pública, um ambiente público. A gente está falando de normas, a gente está falando de coletividade, ok? Então, toda política envolve poder, mas nem todo poder é político. O poder é, na verdade, a base de todas as interações humanas, enquanto a política é simplesmente o segmento dessas relações que está inserido na gestão social e conectado à autoridade legítima. Para você exercer o poder político, você precisa de alguma forma ser autorizado. No caso de uma democracia como o Brasil, por meio do voto, ou ainda por meio de uma indicação que passa por representantes eleitos por meio do voto. E quando eu falo gestão aqui, vamos tomar cuidado, tá? Eu não estou falando de política na figura de um gestor, de alguém que está gerindo. De novo, não estou falando de gestão do Estado. Quando eu digo gestão social, eu estou dizendo que a gente está gerindo esse ambiente, ou seja, que a gente está tentando entender como que a gente pode conduzir esse negócio, beleza? A gestão aqui significa isso. Então, o poder é o campo da força e da influência, e a política é o campo da regulação e da convivência. Na teoria clássica, essa distinção é fundamental porque permite compreender a origem da política como uma tentativa de organizar o poder. Porque o poder, por si só, ele é ilimitado, ele é natural, Ele se manifesta em qualquer espaço onde alguém consiga exercer influência sobre o outro. Já a política não, ela é uma criação humana, uma forma de, entre aspas, domesticar esse poder e converter ele em uma estrutura de governança e de ordem social. Então, para resumir, o poder é uma condição universal da vida social e a política é uma ferramenta de organização coletiva e de busca do bem comum. De novo, vamos com calma com essa história de bem comum, a gente já vai chegar numa problematização disso aí tudo. Por enquanto, eu preciso que vocês simplesmente guardem toda essa diferenciação que a gente fez aqui e vamos com calma, vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Na semana que vem tem a parte 2 desse episódio, de hoje. E eu quero agradecer também a Pitox, que fez a capa desse episódio, faz a identidade visual do podcast. Confere também na descrição aqui o Instagram dele se quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, só se for para dar uma nota boa, não vai dar uma nota baixa. Se for para dar uma nota baixa, nem avalia. Segue, se ainda não seguiu. E é isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima.